Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto. Hoje a gente vai continuar um conteúdo que nós desenvolvemos na nossa aula 2 sobre texto, textualidade e gêneros textuais. E essa proposta de análise de texto, na verdade as categorias que nós vamos apresentar hoje para vocês para análise de texto é baseada aí naqueles textos teóricos que nós lemos e discutimos na aula 2. Então a minha sugestão é que vocês revejam o vídeo da aula 2 antes de continuar o vídeo dessa aula, ok? Mas vamos lá. Nessa proposta de análise de texto, vocês vão observar que, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o gênero textual, ou seja, o modelo de texto que nós estamos analisando. Por quê? Nós vimos que o gênero textual é um modelo de texto, né, que tem uma função comunicativa específica e uma estrutura definida, ou seja, uma organização de ideias definida. Então, a partir do momento que a gente já reconhece esse gênero textual, nós já reconhecemos para que ele serve, qual que é a função dele e nós já temos uma ideia de quais são as informações que nós vamos encontrar nesse gênero. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer em qualquer análise de texto é identificar o gênero textual, ok? A segunda coisa é identificar a função desse gênero. Para que serve esse gênero textual? Nós vimos aí na aula 2 que todo convite tem a função de convidar, todo currículo tem a função de apresentar um candidato a uma vaga de emprego ou uma vaga de estágio. Portanto, identificar a função desse gênero é essencial para a interpretação desse texto. Em terceiro lugar, nós vamos também identificar qual é a intenção comunicativa do texto. Tem diferença entre função do gênero e intenção do texto? Tem. Quando eu falo de função do texto, a função é a mesma para todos os textos que pertencem a esse gênero textual. Então, a função está ligada ao gênero, enquanto a intenção comunicativa está ligada ao texto. A intenção é um desdobramento da função? Sim. Então, para que a gente identifique a intenção do texto, eu preciso ler o texto e identificar essas estruturas. Muitas vezes, para identificar a função do gênero, eu não preciso nem ler o texto, porque eu já consigo deduzir a partir da identificação do próprio gênero. Então, a principal diferença entre função e intenção é essa. A função está ligada ao gênero textual, enquanto a intenção comunicativa está ligada, em especial, ao texto que está sendo analisado, ok? Outra coisa importantíssima aí que nós vamos analisar, nosso quarto passo, é identificar quais são os interlocutores, ou seja, quem são aqueles que se comunicam por meio daquele texto. É importante ressaltar aqui que nem sempre a pessoa que assina o texto, a pessoa que produz o texto, é necessariamente a pessoa responsável por se comunicar por meio dele. Nós observamos isso, por exemplo, no meio institucional. Então, a pessoa que digita um e-mail e manda para vocês em nome da faculdade não é a pessoa que se comunica com vocês por meio daquele e-mail. Então, quando vocês recebem, por exemplo, um e-mail institucional, é a instituição que está se comunicando com vocês. Não é a pessoa que escreveu e digitou e enviou o texto. Não sei se esse exemplo ficou mais claro aí, mas a ideia é essa. Muitas vezes nós estamos representando instituições, nós estamos representando pessoas, então nem sempre a pessoa que produz ou a pessoa que assina necessariamente é a pessoa que se comunica por meio daquele texto. Nós vamos ver isso bem melhor no exemplo de análise de texto que nós vamos ver a seguir, ok? Quinta coisa importante aí também é identificar o plano composicional. Nós vimos que plano composicional é a mesma coisa que estrutura, que é a mesma coisa que organização das ideias, De um modo geral, nós aprendemos aí que o plano composicional de um texto dissertativo argumentativo é a introdução, desenvolvimento e conclusão, Mas nós vamos ver que esse plano composicional ele vai ser alterado dependendo do gênero, Então, como as informações se organizam dentro daquele texto, ok? Uma outra coisa importante também é identificar o nível de linguagem. Então, observe se o texto é formal ou é informal. Lembrando que isso aqui não são categorias dicotômicas, ou é um ou é o outro. A gente está pensando aqui numa gradação. Então, muitas vezes nós vamos encontrar um texto formal, mas nós vamos encontrar textos muito mais formais que esse, E ainda assim classificaríamos como formais, Então, não pensem em formal e informal como categorias excludentes dicotômicas, mas pense aí numa gradação. Mas é uma forma da gente entender também o texto, E também analise se o texto tem uma linguagem técnica ou uma linguagem muito técnica ou uma linguagem menos técnica. A gente chama essa linguagem técnica também de linguagem específica.
Quando eu falo aqui de nível de linguagem, lembra que a gente está falando muito a respeito de seleção de vocabulário, seleção de palavras, etc, né? Então, muitas vezes, termos técnicos e específicos de uma determinada área nos mostra justamente se o nível de linguagem é muito técnico específico ou menos técnico específico. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, imagina um médico falando com um paciente assim, olha, você tem hiperplasia nodular focal hepática, né? Então, essa expressão é muito técnica, muito específica da área da saúde. Então, é um termo muito técnico, muito específico. Então, provavelmente, o paciente vai ficar sem entender se ele não for da área, se ele não se relacionar com a área, né? Então, se o médico chegasse para o paciente e falasse, olha, você tem um tumor no fígado, então seria uma linguagem menos técnica, menos específica para expressar a mesma coisa, mas de uma forma mais acessível para o paciente. Então, muitas vezes o contexto vai determinar aí que tipo de nível de linguagem vai ser utilizado. Porque olha só, se o médico estiver conversando com outro médico a respeito desse mesmo paciente, ele precisa usar o termo técnico, né? Ele vai usar, olha, o paciente apresenta um quadro de hiperplasia nodular focal hepática. Né? Porque existem vários tipos de tumor no fígado. Então, nesse caso, um nome técnico específico é importante, já que o interlocutor tem domínio dessa área. Então, muitas vezes, o nível de linguagem é regulado pelos interlocutores, né? Quem é aquela pessoa que vai receber esse texto. Ok? Então, nível de linguagem. Classificar aí se o texto é formal ou informal, se tem uma linguagem muito técnica, muito específica, ou menos técnica, menos específica. Né? Depois, analisar também o domínio ou meio discursivo. Né? Então, nós vimos aqui que o meio discursivo é o meio por onde esses gêneros circulam. Nós temos gêneros jurídicos, que são gêneros textuais que circulam na área jurídica. Nós temos gêneros textuais tecnológicos que circulam no meio tecnológico, digital, por exemplo, também um outro meio discursivo, né? Então, área da saúde, área da pedagogia, o meio acadêmico. Então, quando a gente fala de meio discursivo, é o ambiente, é o meio por onde esses gêneros circulam. Nós vimos também isso no texto da aula 2, né? Identificar também o grau de informatividade do texto. Apesar de não, na aula 2, a gente ter analisado a informatividade como conjunto de informações que o texto traz, muitas vezes é interessante a gente analisar se aquele texto tem um alto, médio ou baixo grau de informatividade. Ou seja, traz uma quantidade grande de informações ou informações complexas ou não. Então, isso é importante a gente analisar também. Lembrando, a partir do momento que a gente analisou o plano composicional, a estrutura, nós já analisamos aí qual é a informatividade do texto, ou seja, quais são as informações que o texto traz. Então, muitas vezes, só identificar o grau de informatividade já é suficiente nessa análise também. Uma coisa importantíssima, uma das mais importantes, inclusive, seria identificar a situação comunicativa, né? Então, na aula 2, nós vimos que a situação comunicativa provoca a existência do texto. E a situação comunicativa é essencial para a gente entender o próprio texto. Então, é importante que a gente analise quais foram os fatos que provocaram a existência do texto, que geraram esse texto, para que a gente possa entender melhor o texto. Então, faça uma linha do tempo, conte a história que levou à existência do texto, o que precisou acontecer antes desse texto existir. Então, o que foi que provocou a existência desse texto. Outra coisa, vamos analisar também quais são as tipologias textuais que compõem esse texto. Ou seja, de modo geral, a gente pode analisar isso de parágrafo por parágrafo, né? Eu gosto de analisar parágrafo por parágrafo. Então, veja quais são as sequências tipológicas que o texto apresenta. Olha, esse primeiro parágrafo ele apresenta uma tipologia narrativa, porque ele tem o objetivo de relatar um fato, contar um fato, etc. Então, as sequências tipológicas apresentadas no texto são essenciais para a gente identificar também. Tá? Então, isso é importante para vocês, identificar as sequências tipológicas do texto. Depois, vamos identificar também as intertextualidades, né? Quais são os textos que dialogam com aquele texto? Quais são os textos que influenciaram o texto que nós estamos analisando? Então, quanto mais detalhada for a situação comunicativa, mais fácil vai ser a gente identificar essas tipologias, essas intertextualidades, né? Ou seja, os textos que influenciaram o texto que nós estamos analisando. Então, identificar as intertextualidades é essencial. Como eu tinha falado aqui na aula 2, é impossível a gente fazer uma lista finita, né, de intertextualidades que influenciaram a existência daquele texto. Mas a gente precisa identificar as principais intertextualidades. Então, quais são? De um modo geral, nós vamos identificar aqui
as intertextualidades explícitas por meio de citações, meios de referenciação no próprio texto. Nós vamos observar os principais textos que dialogaram com esse, né? E vamos observar também quais são os textos que de alguma forma influenciaram, sejam normas de produção ou textos que vão provocar textos futuros, né? Quando a gente fala de intertextualidade aqui, a gente não está falando só de textos prévios que influenciaram um texto que nós estamos analisando, mas também textos que vão ser provocados pelo texto que está sendo analisado, ok? E por último, uma coisa também importante é a gente analisar as linguagens apresentadas no texto. Então nós temos muitas vezes textos monomodais, que são aqueles textos que são manifestos por apenas uma linguagem, né? Então, por exemplo, o texto 100% escrito vai ser um texto monomodal. Mas a gente tem, por exemplo, uma charge, que é uma mistura aqui de texto e imagem. Então nós chamamos esse texto de multimodal. É importante reforçar aqui que alguns autores consideram marcas de negrito, itálico, até mesmo seleção de fonte, marcas de multimodalidade no texto. E isso vai ser extremamente relevante em alguns cursos específicos como design gráfico, publicidade e propaganda, né? Então essa marca de itálico, negrito, sublinhado já são traços de multimodalidade para alguns autores. Então, vamos observar a relevância de marcar dessa forma também esses traços na análise do nosso texto. Então, basicamente, analisar essas 10 categorias. Então, para isso, nós vamos analisar o texto a seguir e juntos vamos ver como essas categorias funcionam para a gente entender melhor esse texto, ok? Então, vou colocar o texto aqui para vocês observarem com calma e a gente vai fazer a análise a seguir. Continuando então a nossa atividade, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o gênero textual. Então, essa é uma carta oficial. Então, a gente fala que é carta oficial porque esse é um dos gêneros textuais previstos no Manual de Redação da Presidência da República. Então, o que é esse manual? Esse manual ele regula quais são as formas pelas quais o governo pode entrar em contato conosco. Então, a carta oficial é uma forma de comunicação oficial do governo, tá? Então, já respondendo inclusive a segunda pergunta aí, que seria a função desse gênero, né? É uma carta oficial, ela também é um gênero secundário, ou seja, é um gênero que se derivou de outro gênero, carta, né? Então, quando a gente fala de carta oficial, a gente já sabe que não é uma carta entre duas pessoas, é uma carta entre duas instituições, sem querer dar um spoiler também das próximas perguntas, tá? Então, identificação do gênero, carta oficial. A segunda coisa é identificar a função do gênero. Então, eu nem preciso ler o texto para saber se é uma carta oficial, é uma forma de comunicação oficial do governo. Essa é a função desse gênero. A terceira coisa é identificar a intenção comunicativa do texto. Vocês vão encontrar essa informação logo no primeiro parágrafo do texto. Lembrando, a intenção comunicativa está ligada ao texto, então eu não tenho como identificar essa intenção sem ler o próprio texto. Então vocês vão ver que lá no primeiro parágrafo ele está informando a aprovação da renovação do registro. Então essa é a intenção comunicativa desse texto. Informar a aprovação da renovação do registro no Comitê de Ética. Tá? Então, respondendo aí a pergunta 1, 2 e 3. Uma outra coisa importante é identificar os interlocutores. Pessoal, observe que essa não é uma carta entre duas pessoas, não é uma carta entre o William e a doutora Marta, né? É uma carta entre duas instituições. Então, o William e a Marta estão representando duas instituições. Então, em última instância, nós estamos analisando aí uma carta entre o Ministério da Saúde e o Hospital Universitário, tá? Então, vocês estão observando aí uma análise do CEP e o CONEP, né? Então, quem observar, por exemplo, o William em nome da CONEP, em nome do Ministério da Saúde, a doutora Marta em nome do CEP, em nome do Hospital Universitário, tá valendo também, tá bom? Mas não é uma carta entre William e Marta, né? Então, o exemplo que eu dou, se o William assinou essa carta e entrou de licença 2 horas depois, essa carta vai continuar tendo validade, né? Então, se a doutora Marta tiver de licença no momento que essa carta for recebida, a pessoa que está substituindo a doutora Marta vai ter responsabilidade a respeito dessa carta da mesma forma que ela. Então, não é uma carta entre duas pessoas, é uma carta entre duas instituições, ok? Depois nós vamos analisar o plano composicional. Pessoal, eu vou tentar mostrar isso da melhor forma aqui no vídeo, né? Vamos ver se eu consigo colocar isso no vídeo, mas vamos lá. Em cima do texto, vocês vão encontrar um carimbinho, né? Esse é o protocolo do texto.
Então, o protocolo é um registro de envio e recebimento de documentos. Então, todos os documentos oficiais, eles são protocolados, para garantir aí a prova de recebimento desse documento. Depois nós temos o Brasão da República, né? Nós temos lá Ministério da Saúde, depois está escrito Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, tudo isso aí é a identificação do órgão emissor, identificação do órgão que emitiu esse documento. No caso, vocês vão observar, inclusive, a hierarquia, né, desse setor. Então, você tem o Brasão da República representando aí o próprio governo, né? Nós temos o Ministério da Saúde dentro do governo, dentro do Ministério da Saúde nós temos o Conselho Nacional de Saúde, dentro do Conselho Nacional a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Então, a gente tem a hierarquia desse órgão marcada também na identificação do órgão emissor. Depois vocês têm aí carta número 434, tudo isso aí é a identificação do próprio documento, identificação do documento. Então, no manual de redação, eles regulam que é necessário colocar a identificação do tipo de documento e o número dele, o número sequencial, né? Esse número sequencial é uma forma, inclusive, de garantir a legitimidade desse documento, né? Já que todos os documentos emitidos pelo Ministério da Saúde recebem uma numeração sequencial, então é fácil você garantir a autenticidade desses documentos, ok? Do lado nós temos aí Brasília, 25 de abril de 2006, então tudo isso aí é local e data, né? De acordo com o manual, precisa ser feito por extenso, da forma como foi apresentado aí, eu não posso abreviar essa informação. Embaixo nós temos o que nós chamamos de vocativo, senhora coordenadora, isso é o vocativo, né? Que nós usamos para chamar ou convocar o nosso interlocutor. Pelo próprio vocativo você vê que não é uma carta pessoal, né? Senhora coordenadora. Então, a carta está sendo endereçada a quem ocupa esse cargo e não à pessoa em si, né? Depois nós temos o corpo do texto, né? Esses dois parágrafos é o corpo do texto. Dentro do próprio corpo do texto a gente consegue identificar a hierarquia dessas informações também, informar a renovação do registro e no segundo parágrafo aí, solicitar os relatórios trimestrais. Depois a gente tem ali o atenciosamente, que é o que nós chamamos de fechou. Por quê? Porque fecha, porque encerra a comunicação. A assinatura, né, que está manuscrito. Embaixo nós temos as informações do signatário. Quem é signatário? Aquele que assina. Embaixo nós temos as informações do destinatário. E lá embaixo, parece uma notinha de rodapé, são as informações do remetente. Então, esse é o plano composicional desse documento, ou seja, a estrutura desse documento, a forma como as informações se organizam dentro desse documento. Pessoal, esse plano composicional é altamente regulado pelo Manual de Redação da Presidência da República, ou seja, essa estrutura ela tem uma estrutura bastante rígida. O autor não tem liberdade de fazer esse documento de várias formas diferentes, né? Então, estrutura mais rígida. Então, respondendo aí o plano composicional. Depois disso, nós temos o nível de linguagem. Vocês vão ver que esse texto é um texto formal, né? Ele é um texto com uma linguagem menos técnica, menos específica. A gente não encontra nenhum vocabulário específico de uma área de conhecimento, por exemplo, nem da área da medicina, nem na área do direito. Então, menos técnico, menos específico. Vocês vão observar também que ele faz parte do domínio administrativo, né? Então, faz parte do processo burocrático da pesquisa. Tem um grau baixo de informatividade, então não tem muitas informações novas, nem muitas informações complexas, né? Quando a gente fala de situação comunicativa, é uma das coisas mais importantes para a gente entender o texto. Então é importante que a gente faça uma análise da situação mais extensa possível, né? Então eu costumo perguntar se a pessoa quer aí a versão curta ou a versão estendida dessa situação comunicativa. Eu vou dar aqui a versão longa, a versão estendida aí da situação comunicativa, né? Então, essa é uma carta que está legitimando uma pesquisa feita com seres humanos, né? Então, na verdade, vocês podem observar que essa carta é resposta a um pedido de solicitação, né? Porque ele está falando, informa a renovação do pedido. Essa frase já me faz deduzir uma série de coisas a respeito da situação comunicativa, né? Então, primeira coisa que eu consigo deduzir é que alguém solicitou a renovação do pedido. Agora, se alguém solicitou a renovação do pedido, quer dizer que alguém teve o pedido aprovado antes, né? Está renovando o pedido foi aprovado antes. E se alguém teve esse pedido aprovado, significa que alguém foi obrigado, de alguma certa forma, a pedir a autorização, pedir a renovação, pedir o registro, né, desse documento. Então, pessoal, no Brasil ninguém pede autorização a não ser que seja obrigatório. Então,
No Brasil, as pesquisas feitas com seres humanos são reguladas por órgãos superiores. No caso aqui é o próprio Ministério da Saúde, né? Então existe alguma lei, existe alguma norma que regula o registro das pesquisas feitas com seres humanos. Então, essa é a versão curta da história. Então, o hospital universitário resolveu fazer uma pesquisa com seres humanos. Toda pesquisa feita com seres humanos precisa de aprovação de órgão superior, no caso, o Ministério da Saúde. O pedido foi feito, foi aprovado, mas o prazo estava para se encerrar ou chegou a se encerrar, então foi feita uma renovação do pedido. Eu consigo deduzir tudo isso aí logo pelas informações apresentadas no primeiro parágrafo. Na versão estendida, a gente pode observar o que provocou a existência dessa norma que obriga o registro feito a respeito de pesquisas com seres humanos, né? Então vocês vão ver, por exemplo, questões muito mais antigas, por exemplo, relatos a respeito das grandes guerras mundiais, né, em que as pesquisas com tecnologia e com a área da saúde, né, eram feitas de forma indiscriminada. Então foram épocas em que houve sim um grande avanço científico e tecnológico, né, mas essas pesquisas eram feitas completamente fora de critérios, né, não havia critérios, não havia regulação para essas pesquisas. Então, ao final das duas grandes guerras mundiais, né, houve a criação da ONU e uma preocupação mundial aí com se resguardar o que nós chamamos hoje de direitos humanos, um conceito talvez muito pouco questionado ou mesmo difundido aí antes da criação da ONU. Então, depois, obviamente, de muita discussão na ONU, né, e muita deliberação, né, ficou resolvido que cada país iria regular essas pesquisas. Então, obviamente, eu não consigo deduzir, a não ser pelo um conhecimento histórico ou um conhecimento de vida, né, o que aconteceu lá nas grandes guerras mundiais. Mas observe que até isso influenciou a existência desse texto. Mas eu consigo deduzir com tranquilidade que o hospital universitário precisava desse registro, solicitou e renovou. Por quê? Porque as informações que estão apresentadas no primeiro parágrafo já me apresentam o contexto aí. Okay? Então, entender o contexto é essencial para a gente identificar também as intertextualidades desse texto. Em relação às tipologias textuais, vocês vão observar que no primeiro parágrafo nós temos uma exposição. Por quê? Porque é um texto informativo. Ele está informando a aprovação do registro. Então, é um texto majoritariamente expositivo. No segundo parágrafo, nós temos um texto majoritariamente injuntivo. Por quê? Porque ele está instruindo o envio ele está solicitando, orientando o envio de relatórios trimestrais. Então, esse é um texto injuntivo porque está prescrevendo uma ação. Nós também podemos identificar as intertextualidades, né? Então, por exemplo, as intertextualidades explícitas estão mencionadas, por exemplo, no segundo parágrafo, que é a resolução número 196, que foi mencionada, além dos modelos do relatório encontrados no site. São duas intertextualidades explícitas desse texto, mas existem também intertextualidades implícitas. Por exemplo, nós temos aí o pedido de renovação, o pedido de renovação do registro. O primeiro pedido é a primeira aprovação da renovação do registro. Nós temos aí também o próprio projeto de pesquisa que foi enviado junto com essa solicitação, né? Nós temos a norma que obriga ao registro feito junto ao Ministério da Saúde, né? Então você pode não saber qual é essa norma, mas você consegue deduzir que essa norma existe. Então isso também é uma intertextualidade importante. E nós temos também o manual de redação da Presidência da República. Afinal de contas, ele que vai regular o gênero textual, como esse gênero é feito, toda a formatação dele. Então, também são intertextualidades implícitas importantes aí. Existem várias outras, né? Mas essas eu consigo deduzir a partir do próprio texto. Observem que é um texto pequeno, é um texto simples, é um texto formal, né? Mas, após a análise, especialmente da situação comunicativa e das intertextualidades, a gente tem uma noção de que a gente conhece o texto com muito mais profundidade, né? E vocês observam aí que ele é um texto multimodal, se a gente levar em consideração as marcações aí de itálico, a própria formatação do texto, o uso do brasão da República, mas ele é feito de forma escrita, de forma majoritária, né? Então ele é quase um texto monomodal se a gente não levar em consideração marcas de
negrito, itálico, a formatação do texto e o brasão da República, né? Então, é um texto que usa a linguagem escrita como principal linguagem de forma de comunicação, ok? Então, pessoal, a partir de agora, essas são as categorias de análise que nós vamos analisar na nossa disciplina, né? Para todas as vezes que a gente for analisar um texto. E eu peço que vocês vão incorporando essas categorias aos poucos na análise de texto. Então, muitas vezes, análise textual, análise de interpretação de texto é uma coisa muito subjetiva. As pessoas questionam, poxa, como eu vou fazer uma atividade de interpretação textual? Então, essas são as minhas propostas. São categorias específicas que vão ajudar a gente a entender melhor o texto, interpretar melhor o texto. Ok? Então, queria agradecer vocês pela aula de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Olha como é que eu tô blogueirinha, gente. Tô muito blogueirinha. Enfim, nos encontramos na próxima aula e não deixem de fazer as atividades propostas também para essa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.